Meus irmãos, vamos dar início à escola bíblica desse domingo, dia do Senhor. Quero pedir aos irmãos que podem, vamos ficar em pé, abrirmos a palavra de Deus e lermos juntos o texto de Provérbios, capítulo 4, dos versículos 14 a 19. E assim estaremos iniciando a escola desta manhã. Todos juntos, Provérbios 4, de 14 a 19, diz assim a palavra de Deus: Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Dorme. E foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém, porque mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabe eles em que tropeçam. Amém. Queria pedir ao nosso irmão, o presbítero Edson, que ore ao nosso Deus nesse início de escola bíblica dominical. Amado e bondoso Deus, nós te agradecemos por esse dia, o teu dia. Que privilégio é o nosso, Senhor. Podermos vir à tua casa, adorar o teu nome, Senhor, nos reunirmos com outros irmãos da mesma família, Senhor Deus, em Cristo, e cultuarmos ao Senhor, aprendermos uns com os outros e, sobretudo, aprendermos da tua santa palavra com o teu Espírito. Ó Deus ensinador, muito obrigado. Nós te pedimos, Senhor Deus, que nos abençoe aqui, que nos receba na tua presença em Cristo, que nos fale, que nos ensine, Senhor, e que nos prepare para melhor vivermos a vida cristã diariamente e glorificarmos o teu nome. Alguns irmãos não puderam chegar ainda, Senhor. Aqueles que estão em caminho, traze-os em segurança, nós te pedimos. Outros, Senhor Deus, talvez não consigam vir, ou em viagem, ou enfermos. Cura os enfermos, nós te pedimos, em nome de Jesus. Visita os enfermos da tua casa, Senhor. Talvez alguns irmãos não consigam vir, Senhor, por algum abatimento espiritual, quem sabe um desânimo, uma luta maior. Ó Senhor, visita-o igualmente, Senhor, para a glória do teu nome. Levanta-o, soergue-o e traz de novo esse irmão de volta para o nosso contexto convívio, Senhor. Nós te pedimos, por tudo oramos, no precioso e bom nome do nosso Salvador Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Queria convidar o nosso jovem, nosso irmão João, que vem até aqui à frente. O João vai fazer a leitura. Nosso jovem João. Jeremias capítulo 34, leitura sequencial que estamos fazendo no Antigo Testamento, dos versículos 8 até o versículo 17. João 34, de 8 a 17. O João, que eu chamei, mas o livro é Jeremias, perdão. Jeremias 34, do 8 ao 17, título editorial: As ameaças de Deus por causa da escravatura. Palavra que do Senhor veio a Jeremias, depois do rei Zedequias, fez aliança com o povo de Jerusalém, para lhes apregoar a liberdade, que cada um despedisse for o seu servo, e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém retivesse como escravos hebreus seus irmãos. Todos os príncipes e todo o povo que haviam entrado na aliança obedeceram, despedindo forro cada um o seu servo e cada um a sua serva, de maneira que já não os retiveram como escravos. Obedeceram e os despediram. Mas depois se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas que haviam despedido, forros, e os sujeitaram por servos e servas.
Veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias, da parte do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu fiz aliança com vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: Ao fim de 7 anos libertareis cada um a seu irmão hebreu, que te for vendido a ti e te houver servido 6 anos, e despedi-lo-ás for. Mas os pais não me obedeceram, nem inclinaram seus ouvidos a mim. Não há muito havieis voltado a fazer o que é reto perante mim, apregoando liberdade cada um a seu próximo, e tinhas feito perante mim aliança na casa de que se chama pelo meu nome. Mudastes, porém, e profanastes o meu nome, fazendo voltar cada um o seu servo e cada um a sua serva, os quais, deixados à vontade, já tinhais despedido fosse, e os sujeitais para que fossem vossos servos e servas. Portanto, assim diz o Senhor: Não vos me obedecestes para pregoardes a liberdade, cada um a seu irmão e cada um a seu próximo, pois eis que vos apregou a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a peste, para a fome. Farei que sejais um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra. Obrigado, João. Vamos ficar em pé e vamos louvar a Deus com o hino que vai ser projetado. E nesse momento nós temos a oportunidade, aqueles que vieram preparados, para trazer os dízimos e ofertas até aqui à frente. Vamos louvar a Deus com essa melodia. Marchamos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem o diz, com o Salvador vivendo ali feliz, vai com eles descansar. Trabalhemos, pois nos ele convidou, constrangidos pelo seu imenso amor, e servindo em tudo ao grande Salvador, eis que a vida vai findar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem o diz, com o Salvador vivendo ali feliz, vai com ele descansar. Eis conosco está o insigne capitão, que nos assegura eterna salvação. Eis a santa fé, o invicto pavilhão, vamos, vamos trabalhar. E avante, nada temos que temer, por Jesus havemos sempre de vencer. Trabalhemos, pois, até o anoitecer, e o trabalho aqui findar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai,
Santo Deus, Pai de misericórdia, te somos gratos, Pai, por esse dia, pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui na tua casa, Senhor, na comunhão dos santos, Pai. Te somos gratos, Pai, por esse meio de graça e por tudo que tens feito, Senhor, em nossas vidas, Senhor, nos chamando da lama do pecado, nos resgatando, Senhor, em Cristo Jesus. Ó Senhor, te somos gratos, Senhor, por toda a provisão, Senhor, pelo teu cuidado, Senhor. Também pela oportunidade que temos, Pai, de devolver a Ti dízimos e ofertas, Senhor. E te rogamos, Senhor, por aquele, Senhor, que por alguma questão, Senhor, tem a dificuldade, Senhor, seja no trabalho, seja em qualquer outra questão, Senhor. Ó, Senhor, trata com esses corações, trata, Senhor, provendo, Senhor, tudo aquilo que esses irmãos precisam, Senhor. Ser gracioso, Senhor. Continua sendo misericordioso, Senhor, com nossas vidas, Senhor. Nos provendo tudo aquilo que precisamos, Senhor. E ser com os nossos irmãos. Sustenta, Senhor, a tua igreja, Senhor. E que esses recursos, Senhor, sejam utilizados, Senhor, para a expansão do teu reino. Amém. É a oração que fazemos, gratos por tudo, em nome santo e poderoso de Cristo. Amém. Amém. Graça e paz, meus irmãos, bom dia a todos. Vamos para a palavra pastoral. Leiamos. A importância da pregação. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe e ganância. Tito 1:11. Oremos. Santo Deus, amado Pai, aqui estamos, Senhor, na tua casa, para aprender um pouco mais do Senhor. Que teu Espírito, Pai, possa nos ajudar na compreensão de cada palavra que for dita. E que teu Espírito possa nos ajudar a viver essa palavra. Que teu Espírito possa nos ajudar a vivermos para a glória do Salvador. E é no nome dele que oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, assim como uma comida mal feita, uma comida estragada, ela pode trazer dano a uma pessoa, uma infecção intestinal, assim a palavra, que não é baseada nas Escrituras, ela pode trazer um estrago para uma família inteira, ou para famílias inteiras. Paulo, quando escreve a Tito, ele fala a Tito para combater a esses ensinamentos equivocados. E nós devemos entender que essa palavra pregada, a palavra que é anunciada, é a voz de Deus falando para o povo. O alimento que nós precisamos, além do alimento físico, que é a nossa alimentação diária, mas também nós devemos ter essa alimentação espiritual. E ela vem através da palavra lida e da palavra pregada. Falando em si da palavra pregada, nesse momento em que a palavra está sendo pregada, pessoas estão tomando decisões em suas vidas. Pessoas estão sendo transformadas. Você, pai, você, mãe, entenda que essa palavra que é pregada é ela que transforma o coração do seu filho. É essa que lhe ajuda em momentos de dificuldades. É essa palavra que te ajuda em momentos de alegrias. Enfim, existe uma ênfase, uma importância na pregação. A pregação é tão importante, amados, que quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Existe uma importância. Existe uma importância nessa palavra que é verdadeira e tem um poder de transformar corações de pedra em corações de carne. Existe uma ênfase existe uma importância que o Senhor Jesus ele enfatiza isso.
E os discípulos, os apóstolos, enfatizam isso. Paulo enfatiza quando escreve a Timóteo na segunda carta, capítulo 4, versículo 2 em diante, ele diz: Timóteo, prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, Timóteo, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, existe uma ênfase para que Timóteo pregue a verdade. Pregue as Escrituras. Quando Paulo escreve a Tito, da mesma forma. No capítulo 2 da carta de Tito, o Paulo diz: tu, porém, Tito, fala o que convém, fala a sã doutrina. O contexto lá de Creta, na qual Tito está inserido, é de pessoas que ensinavam coisas erradas e faziam com que famílias, eles pervertiam casas inteiras. Diante do contexto apresentado, Paulo diz a Tito: não, tu, porém, fala o que convém, a sã doutrina. E assim, homens deveriam viver a sã doutrina, mulheres deveriam viver a sã doutrina, os jovens, os adolescentes, enfim, a igreja de Creta deveria viver a sã doutrina. Trazendo uma aplicação para mim e para você, será que nós damos uma importância à palavra que é pregada? Será que estamos de ouvidos atentos a ouvir a voz do Senhor? Será que você, papai, você, mamãe, você ora: Senhor, que o Senhor possa, através da tua palavra, transformar o coração do meu filho? Existe essa oração? Senhor, que o Senhor possa transformar a vida dos meus irmãos. Existe essa importância, você dá essa importância a essa palavra que é pregada. Calvino acreditava que poucas pessoas ouviam bem o seu sermão. Estou falando de João Calvino. Calvino diz o seguinte: se o mesmo sermão for pregado, digamos, a 100 pessoas, 20 o recebem com prontidão e obediência de fé, enquanto o restante julga sem valor, ri, ridiculariza ou fica aborrecido. Amados, será que Calvino foi radical em falar isso? Ou será que era no tempo de Calvino, hoje não? Vamos refletir. A minha ênfase em falar dessa importância da pregação é que você entenda, é que nós entendamos que essa palavra é bênção de Deus para as nossas vidas. Essa palavra que encoraja o povo de Deus. Essa palavra que lembra do Salvador, aquele que foi preparar um lugar para nós. Essa palavra é que nos guia até chegarmos um dia e habitarmos com o Senhor. Amados, que possamos estar atentos à pregação da palavra do Senhor. Que possamos orar para que a igreja do Senhor possa escutar a palavra de Deus. Porque nós acreditamos no sola Escritura. Sim, somente a Escritura. Mas também somos chamados a viver o sola Escritura. Viver essa verdade. Viver a palavra de Deus. Porque, como Paulo diz, nós devemos ser cartas de Cristo. As pessoas fazendo leitura da nossa vida. Por quê? Porque nós devemos viver para a glória de Deus. A importância da pregação se dá também no sentido de que eu vivo para a glória de Deus e as pessoas fazem a leitura de mim como cartas de Cristo. Amados, que então possamos, em nossas vidas, glorificar o nosso Senhor Jesus. E nesse glorificar o Senhor Jesus, as pessoas vão entender
existe algo diferente nessa pessoa. E que um dia elas possam entender que se houve uma mudança em mim e em você, é porque um dia ouvimos uma palavra que foi pregada. E que o Senhor Jesus possa ser mostrado a essa pessoa. Que o Senhor, amados, possa aplicar essa palavra em nossos corações e que dia após dia nós devemos viver para a glória de Deus. Amém. Vamos ler? A importância da pregação. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não deve, por torpe ganância. Tito 1:11. Amém. Bom dia, irmãos. Temos visitantes de primeira vez aqui conosco na nossa escola bíblica dominical. Se você nos visita pela primeira vez aqui, faz um sinal com a sua mão para que possamos ver. Eles têm uma família ali atrás. Qual é o nome de vocês? Samik? Délia? Nélia? Tá. Lohane? Saulo. Sejam bem-vindos. São familiares de vocês? Família do presbítero Ari. Olha aí, que bênção. Sejam bem-vindos aqui conosco. Mais alguém pela primeira vez? Tem um jovem ali atrás, um casal ali atrás do Diogo. Eu não sei se eles são primeira vez. Não? Segundo? Ah, tá certo. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui conosco, viu? Deus os abençoe. Aos demais irmãos que já estiveram conosco outras vezes, é um prazer tê-los conosco aqui na nossa igreja. Que o Senhor continue os abençoando. Temos aniversariantes essa semana. Olha aí, dia 16 tem o Adailton, diácono Adailton, que nos ajuda lá na congregação também. Pode vir aqui à frente, Adailton. No dia 16, a Claudiane, mãe do Rael. Não, Benjamin, no dia 17, do Ravi. No dia 18, Daiane, nossa secretária aqui também da Escola Bíblica. Eu acho que ela... Podem subir aqui. Benjamin, são quantos anos, Benjamin, que o Benjamin está fazendo? 2? Está com vergonha. No dia 18 também o Paulo. Paulo Dantas está aí? Não. Tá por aí, né? Certo. É o esposo da Dorothy, está ali, que toca com a gente no louvor. A Táfnis, no dia 20... Se ela estiver aí, pode vir aqui à frente. Dia 20 também, aniversário de casamento do Ariosto e da Edna. No dia 20, aniversário de casamento de Rebeca e Samek. Não estão aqui. E no dia 21, aniversário da Cecília. Acho que é 1 ano, né? Olha aí, vem ali com o papai dela. Dos irmãos que nos visitam ainda não são membros, tem aniversariantes, é para essa semana, ou aniversário de casamento, podem vir aqui à frente, se você tiver, para que a gente possa orar. Não? Então, vamos orar, agradecendo a Deus. Que bênção. Pequena Vitória aqui. Vem cá. Aqui, pessoal. Fazendo 1 ano, essa mocinha. Vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque Tu és um Deus maravilhoso e nos deu esse dia tão bonito, Senhor. E que tem até um vento hoje, Senhor, obrigada. E podemos estar na Tua casa e celebrar, Senhor, o Deus vivo que nós temos, o Deus que nos permite acordar todas as manhãs e termos a certeza que as Tuas misericórdias se renovaram para conosco. Ó Deus, louvado e engrandecido seja o Teu santo nome.
Muito obrigado, Senhor, pela vida, Senhor, de cada aniversariante dessa semana. Abençoa, Senhor, desde a pequena Cecília, Senhor, o Benjamin, até o de mais idade, Senhor. Dá graça, Senhor, ó Deus, que o teu Santo Espírito seja companheiro e eles possam viver os seus dias na tua presença e mais desejosos, ó Deus, ainda de estarem na tua casa, com a sua família. Ó Deus, alcança familiares que ainda não são convertidos desses irmãos, ó Deus, através da palavra do teu evangelho, como ouvimos agora. E abençoa, Senhor, os trabalhos desses irmãos, os casamentos, ó Deus. Muito obrigado por mais um ano de casamento que tu tens dado a esses irmãos que são daqui da nossa igreja também. Guarda, Senhor, o amor deles em ti, nós assim te pedimos. E te rogamos, ó Deus, que o teu Santo Espírito seja conosco, Senhor, durante todo esse dia, que possamos viver o dia do Senhor para a glória do Senhor. Em nome de Cristo Jesus, amém. Vamos retornar com a família da semana hoje. E a nossa família da semana hoje é a família dos irmãos Roger, Gleice, Diogo e Cauã. Eles foram recebidos recentemente. Eu vou pedir que eles venham aqui à frente. Eu vi aqui que eles chegaram aqui há 5 meses, né? Eu estava lembrando que a gente estava vendendo as camisas do aniversário da igreja, né? E aí eles foram um dos primeiros a pedir as camisas. Eu não esqueço isso. Eu falei, o pessoal já chegou vestindo a camisa mesmo. Sejam bem-vindos aqui conosco, o presbítero Roger e a sua família. Então, a família é formada por 4 pessoas, que é o presbítero Roger, a Gleice, o Diogo, e eles têm mais um filho, que é o Cauã, que não está aqui agora pela manhã. O Roger e o Diogo, eles são aqui do Ceará, e a Gleice e o Cauã são pernambucanos. Fiquei sabendo essa semana, olha aí. Mais 2 pessoas aí para reforçar o time de Pernambuco aqui da nossa igreja. E eles estão conosco há 5 meses, como eu falei, e eles gostam de estar juntos, de ir ao cinema, de jogar palavras cruzadas e outros jogos de tabuleiro. E gostam também de viajar em família. As profissões ou trabalhos deles. O Roger trabalha com administração de vendas numa indústria. A Gleice é comerciante. O Cauã administra uma distribuidora e tem um negócio de estética automotiva. E o Diogo, que é esse que está aqui com a gente, é estudante do ensino médio, que também já chegou, foi para o acampamento dos adolescentes, direto, né? Coisa boa. E o pedido deles para que a igreja esteja orando, e esse é o grande objetivo desse nosso projeto, é pela saúde e pelo retorno do Cauã, que é o filho que não está aqui hoje, para o convívio da igreja. Então, tem sido um pedido bem constante, né, dos irmãos aqui da nossa igreja, que temos familiares que ainda não estão na casa do Senhor, que a igreja ore por essas famílias. Não esqueçamos, irmãos, de assumir esse compromisso e realmente orar por essas famílias, agradecer pelo que Deus já tem feito por eles e pedir pelos pedidos que eles trazem aqui para nós nesse projeto. E eu vou chamar, eu não estou vendo aqui, a última família da semana que nós apresentamos foi a Aline e o Israel. Né? Eles não estão, a irmã Socorro não passou bem, eu acredito que eles estejam dando assistência lá. Então, eu vou chamar a última, antes deles, que é o João, que já até veio aqui. Eu vou chamar ele para orar mais uma vez
A família foi o João, a Vitória e a Malu. Eu vou pedir que o João venha aqui e possa orar pela família do presbítero Roger. Nós sempre chamamos as famílias anteriores para orar pela família do dia. E eu vou colocar o cardzinho com os pedidos no grupo da igreja. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Deus, por esse dia. Muito obrigado pela vida dessas pessoas que estão, esses irmãos queridos que estão chegando na igreja. Muito obrigado, Pai, pela vida deles. Te peço, Deus, que o Senhor continue abençoando a vida deles com muita saúde, paz, prosperidade. Que o Senhor continue cuidando do filho que eles estão pedindo para que volte para a igreja. Que o Senhor traga ele de volta. Que o Senhor realize esse desejo dos pais, Pai. Porque nós sabemos que a melhor coisa é estar dentro da casa do Senhor, louvando e te adorando, Senhor, todos os dias. Então, Pai, muito obrigado por tudo. Que o Senhor continue abençoando a família desse casal, Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando a nossa igreja também, abençoando todos aqueles irmãos que ainda estão para vir, Senhor, ainda estão para chegar na nossa igreja, na igreja do Senhor. Então, muito obrigado por tudo, Deus. Em nome de Jesus. É isso que te oramos e te pedimos, Pai. Amém. Eu vou passar para o Roger o devocional que a gente entrega para as famílias, que é do nosso pastor Timóteo. Eu soube que tem alguma coisa já aí no forno, a mais para a gente, e para que eles possam usar nos seus momentos com Deus. Nós queremos chamar agora as nossas crianças. Vamos fazer um pouco diferente, não vamos chamá-las. Depois nós vamos dar os avisos. Então, que venham as nossas crianças até aqui à frente. Antes de nós orarmos também, as crianças estão chegando ainda, quero chamar aqui a Isabel para um aviso. Vocês vão entender porque esse aviso vai ser dado agora. Então, a Isabel vai dar este aviso enquanto as nossas crianças estão chegando. Deixa eu chegar a toda, né? Bom dia, crianças. Bom dia aos pais também. A gente tem uma notícia muito legal para dar. Esse ano a gente vai ter a EBF, que vai acontecer do dia 2 a 5 de julho, uma quarta a um sábado, e vai ser para as crianças de 4 a 13 anos. A gente também está procurando pessoas que possam se fazer disponíveis para trabalhar. É um evento muito importante, porque elas vão estar aprendendo sobre um currículo muito legal. É um currículo da cultura cristã, que ensina um pouco mais sobre a história de Josué. Então, é uma oportunidade delas aprenderem mais da Bíblia e também criarem vínculos, né, mais fortes, com amizades dentro da igreja. E a gente está com uma expectativa muito legal. Se você pode se fazer disponível, por favor, dê seu nome para a gente lhe incluir em alguma equipe da EBF. E crianças, também tem outro aviso, que hoje a gente vai estar lançando a nova campanha que vocês vão estar descobrindo lá atrás, tá certo? Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse dia, Pai, te agradecemos por uma igreja tão fértil, ó Deus, com tantas crianças. Te rogamos, ó Deus, que elas possam estar cada dia se fortalecendo mais nos teus caminhos, Pai.
É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Bom dia, irmãos. Que imagem linda, né? Nós vimos agora tantas crianças saindo aqui. E emociona muito, porque assim, nós vemos que Deus tem sido muito generoso com a nossa igreja. Na verdade, com a sua igreja, né? E louvado seja o nome do Senhor por isso. Estou aqui para dar um aviso. É bem novo. Na verdade, novo sou eu dando aqui este aviso. É sobre o novo chá que nós vamos ter. Você diz, chá, novo chá? Sim, novo chá. Porque cada chá que nós temos é uma nova criança que Deus está nos dando. Dá à família para criar e a nós também como igreja. Porque nós também somos responsáveis por cada vidinha que a gente vê aqui na frente. E louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque cada serzinho, apesar de chá da Heloísa, que é filha do irmão Caleb e Raquel, seu terceiro filho, cada filho é único. Cada filho é singular. E não há substituto. Então, que nós possamos nos alegrar com o Caleb e com a Raquel, no dia 29/6, que vamos ter o chá da Heloísa, que está chegando aí mais uma ovelhinha do Senhor, para que nós possamos cuidar. E que nós possamos também nos preparar para trazermos as fraldas, para abençoarmos esse casal. Então, acho que todos já estão vendo aí nas TVs, será dia 29/6, após o culto, aqui mesmo na igreja, tá bom? Então, convido a todos para se fazerem presentes. Nesse momento, nossa igreja, de uma forma tão peculiar, tem vivenciado. Que Deus abençoe a cada um, que Deus dê um ótimo domingo a cada um e nos preparemos para esse evento. Amém. Bom dia, irmãos. Que bom estarmos juntos outra vez na casa do Senhor. Alguns avisos importantes. Sábado que vem é aniversário da congregação, dia 21. Sei que você já separou essa data na sua agenda. Se anime bem, estaremos lá a partir das 17 horas. Veja, das 17 às 18, uma audição musical com o Grupo Logos. Das 17 às 18. Depois das 18, a gente vai ter um lanchinho. Nos prepararemos para o culto que começa às 19. O pastor Isaac, que está chegando para pastorear a igreja, ele será o pregador da noite. E o Grupo Logos vai estar participando conosco também do momento de cânticos e de adoração ao Senhor, no culto também. Então, chegue cedo, estamos nos preparando para receber bastante gente, e eu espero que dê bem, eu espero que funcione tudo bem lá. A congregação está toda preparando. Depois do culto, teremos o bolo, os parabéns, aquela festa que sempre fazemos. Tá bem? Então, todos são convidados. Separe mesmo essa agenda, essa data na sua agenda. Você tem esse cardzinho, você tem lá no grupo da igreja. Mande para os seus amigos. Convide amigos e irmãos para estarem lá também. Estamos nos preparando
para 450 pessoas. Pelo menos é o número de cadeiras que estamos alugando para colocar lá. Então, pode convidar à vontade, eu acho que não faltará lugar. Tá bem? Esse é o primeiro aviso. Segundo aviso, o reverendo está chegando agora, o reverendo Isaac, ele chega amanhã. Ele embarca hoje na cidade dele, em Grand Rapids, vai para Atlanta, de Atlanta vem para São Paulo, de São Paulo voa para cá. Chega amanhã às 4 da tarde, ele chega aqui. Nós vamos recebê-lo, levá-lo lá já para o lugar que ele vai ficar, a casa dele, e ele vai estar conosco na quinta-feira, reunião de oração. Então, lá vamos fazer uma recepção para ele na congregação, e vamos também, na quinta-feira, ao tempo que recebemos o reverendo Isaac, vamos fazer, a gente fica brincando, vamos fazer um bota fora também. O irmão Macuri já está no Rio de Janeiro, a Marinho convocou para mudança, então ele está servindo lá. E a esposa dele ficou aqui arrumando algumas coisas, está viajando agora também, já vai para ficar, devem ficar 2 ou 3 anos fora. Então nós vamos fazer a despedida deles também na quinta-feira, lá na congregação. Então vai ser uma festa lá na quinta-feira, nos preparando para a festa grande também, que vai ser o aniversário. Então continue orando por esse trabalho, pela congregação, pela chegada do reverendo Isaac, para que o Senhor seja glorificado em todo esse trabalho. Nos veremos todos lá, a nós e aos seus convidados também. Deus abençoe. Irmãos, um último aviso ainda, é que nós temos aqui, nessa primeira sala, junto aqui à cozinha, 2 colchões que foram ainda do acampamento dos adolescentes. Então, nós não sabemos de quem são esses 2 colchões, mas nós agradecemos essa doação durante o acampamento e estamos antecipando que estamos agradecendo a doação do colchão, caso a pessoa não venha, porque ele vai ser doado, tá certo? Nós não sabemos quem foi, está aqui, se for seu, você olha e a gente entrega. Se não, a gente já tem destino, tá bom? Ainda um pequeno aviso aqui. Na verdade, é o complemento do aviso da EBF. Quem puder já começar a fazer as inscrições, pode me procurar, tá? É comigo, tem lá o valor, é R$30 por criança. E quem não puder também os R$30, faz também a inscrição, tá bom? Não deixe de fazer por isso, de jeito nenhum. E pode me procurar, porque a gente precisa começar a preparar o material já. Então, quem já sabe que o seu filho vai vir, hoje eu já vou fazer a inscrição. Era isso. Meus irmãos, mais outro último aviso. No dia 28, um final de semana após o aniversário da congregação, nós vamos ter uma convivência de famílias aí do PLCE, todos estão convidados, tem ali uma taxinha de R$22, vai ter um futebolzinho lá para a gente brincar um pouco, em vez de ir por racha ali lá no terreno da turma, a gente migra um pouquinho o racha aqui para a convivência do PLCE. E tem uma convivência ali bacana com a turma, tá certo? Então vai ser a partir das 8 horas, vamos ter uma feijoadinha ali para o almoço, esperamos aí que seja um dia e um início de tarde bem bacana na presença do Senhor. Irmãos, 5 minutos aí para um pequeno café e um cafezinho, e depois retomamos aqui a classe. Pastor Amadeu vai estar trazendo a lição dessa manhã. Tem.
Mateus, capítulo 5, versículo 4. Antes de fazermos a leitura, vamos orar ao Senhor. Santo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado porque, apesar de nós, o Senhor enviou o seu Filho amado para morrer em nosso lugar. Obrigado pelo teu Espírito Santo, Senhor, que nos ajuda, que nos guia, que nos faz olhar para a tua palavra e reconhecer que somos pecadores. O teu Espírito que nos ajuda a te glorificar, o teu Espírito que nos consola. E te pedimos, Senhor, pelos irmãos que estão aqui presentes, te pedimos também por aqueles que não puderam estar aqui por alguma enfermidade, alguma dificuldade. Sei com a nossa irmã Socorro, que está em procedimento e que ela possa logo ser curada, meu Pai, e voltar para a sua casa. Te pedimos também pelo Sami, que a Rebeca os ajudam com a perca que eles tiveram, mas nos dá, Pai, os dá a esperança de que um dia eles verão seus filhos lá na glória. Nos ajuda, como igreja do Senhor, a poder amar uns aos outros, a consolar uns aos outros, a ajudar uns aos outros, assim como o Senhor nos ama e tem cuidado de nós. Nos ajuda nesse momento a aprender um pouco mais da tua palavra, a entendermos que somos bem-aventurados. E se alguma dificuldade ainda temos, que o teu Espírito possa nos ajudar, por meio da tua palavra, a corrigir-nos e nos voltarmos para o Salvador Jesus Cristo. É no nome dele que pedimos, agradecemos e oramos. Amém. Amados, vamos continuar falando sobre as bem-aventuranças, certo? Nós falamos a semana passada sobre uma bem-aventurança, fizemos uma introdução, mas eu preciso fazer uma recapitular aquilo que nós vimos, certo? Nós iremos falar, ok? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É isso que está aí no versículo de número 4. E falamos exaustivamente sobre a questão de ser bem-aventurado. Nós vimos que algumas traduções mostram que é ser bendito, ser abençoado, ser feliz, mas Don Stott, ele e muitos acreditam que é um equívoco traduzir bem-aventurados, né, no grego, makarios, por felizes. O Senhor não está declarando o que elas podem sentir em uma determinada ocasião, felizes, mas o que Deus pensa a respeito delas é do que elas realmente são, que é bem-aventuradas. E vimos que para se falar o que é ser bem-aventurado em uma palavra, é muito pouco. Tanto que falamos sobre vários textos. João 20, 29 nos mostrou que bem-aventurados são os que não viram e creram, que é o nosso caso. Nós não vimos o Senhor Jesus, mas cremos em Cristo, cremos no Salvador. E bem-aventurado nós somos, porque não vimos, mas cremos. Paulo aos Romanos diz que bem-aventurados são aqueles que têm os pecados, cujas as iniquidades são perdoadas e cujos pecados são perdoados, são cobertos, e bem-aventurado o homem que o Senhor jamais imputará pecado. E sim, aqueles que tiveram os pecados perdoados são bem-aventurados. Bem-aventurado também, diz o salmista no Salmo 1, que é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Salmo 128 nos mostrou que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, não tem como em uma palavra
descrever o que é ser bem-aventurado. E é por isso que nós tratamos com vários textos sobre essa tal felicidade, essa bem-aventurança, esse algo maravilhoso que o Senhor nos dá. Mas hoje nós iremos continuar falando sobre essa bem-aventurança, ser bem-aventurado, mas a ideia é o quê? Bem-aventurado aquele que chora. Parece uma contradição, né? Mas nós iremos ver que não é uma contradição. Mas esses que choram, nós devemos entender primeiro que eles são pobres de espírito, que foi o que nós vimos na lição anterior. Né? Os humildes de espírito, aqueles que são espiritualmente pobres de espírito. Nós vimos que essa humildade espiritual não é relacionada à questão de pobreza financeira. Não. A questão é reconhecer que nós somos pecadores, como o pastor Alan Kleber bem conceituou. O que é ser humilde de espírito? O pastor Alan Kleber diz: o homem humilde de espírito reconhece que é pecador e, por isso, carece da glória de Deus. Ele tem consciência de que, por suas próprias forças, jamais se libertará da escravidão do pecado. Ao tremer diante do poder da palavra de Deus, arrependido de seus pecados, ele deposita a sua fé inteiramente em Jesus e nele encontra o verdadeiro tesouro eterno. Então, esse é o humilde de espírito, aquele que reconhece que é pecador. E esse que reconhece que é pecador, ele chora. Ser pobre de espírito, ser humilde de espírito, é reconhecer que é um pecador, não como o santo Francisco, né? Francisco de Assis pensava, no sentido, não, essa pobreza é eu dar todos os meus bens e viver de forma simples. Não é nesse sentido que a bem-aventurança fala de reconhecer que diante de Deus nós somos pedintes. Nós carecemos do Senhor. Nós carecemos da glória de Deus. Um exemplo que nós podemos perceber de alguém que é humilde de espírito na Bíblia está lá na parábola do publicano e o fariseu, onde o fariseu, o texto fala que ele orava de si para si mesmo, dizendo que eu não sou como esse tal que está aqui do meu lado, mas o publicano, como o texto fala, batia no peito, né? O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Então, entendendo quem somos diante de Deus, que somos pecadores, que carecemos da glória de Deus, nós somos chamados ao quê? A chorar. A chorar. Nós iremos perceber que a cada bem-aventurança que será estudada, existe uma progressão. Uma coisa está ligada à outra. E aqueles que são humildes de espírito, eles choram. Mas choram por quê, pastor? Calma, vamos caminhando. Eu vou falar antes sobre um conceito que algumas pessoas acreditam de que nós não devemos chorar. Não podemos sofrer. Até existem seitas que dizem: venha e pare de sofrer. E nós sabemos que não. O crente sofre, o crente passa por dificuldades. Nós choramos. Você, pai e mãe, quem nunca esteve lá pedindo ao seu filho: filho, guarde os brinquedos. Aí o filho emburrado, não, começa a chorar. Aí, de vez em quando, aparece alguém perto e diz: deixa o bichinho, não deixa ele chorar. Mas, irmãos, o bichinho tem que aprender a ser organizado, a ter responsabilidades. A criança tem que aprender. Mas a pessoa ali, fora do contexto, ela olha para a criança e diz: não faz isso, não deixa ele chorar. Dá alguma coisa, dá um celular. Assim também,
existem pessoas que acreditam que jovem, adolescente, adultos não deve sofrer, não deve chorar. Amados, o choro, muitas vezes, é um aprendizado. Nós aprendemos com o choro. E sim, nós somos chamados a chorar. Bem-aventurados os que choram. O choro faz parte da nossa vida. Olha, prender o choro é prejudicial, sim. E até o Senhor Jesus chorou. E é isso que o texto fala aí, em João, capítulo 11, do versículo 32 a 36. O contexto aí é a morte de Lázaro. O texto relata que, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede o quanto o amava. Amados, aqui o Senhor Jesus, olhando para Maria, olhando para os judeus que choravam, ele foi compassivo. Ele chorou. Ele chorou com os que choram. Calvino, comentando esse texto, ele diz: o Filho de Deus tem se vestido com a nossa carne, de bom grado vestiu-se também com emoções humanas, de modo que não diferia em nada de seus irmãos, exceto unicamente quanto ao pecado. Dessa forma, nada diminuímos da glória de Cristo, quando dizemos que essa era uma submissão voluntária, pelo qual ele veio a ser semelhante a nós nas emoções da alma. Então, amados, percebam que o Senhor Jesus, ele sentiu essa vontade de chorar e chorou. Ele sentiu o que nós sentimos hoje. Apesar de não ter pecado, mas ele chorou. E isso deve trazer em mim e a você que, em meio aos nossos sofrimentos, as pessoas podem até nos abandonar por não entender o que a gente passa. Mas o Senhor Jesus não nos abandona. E Ele entende o que nós passamos. Ele entende a nossa dor. Quando Ele diz que é o Emanuel, o Deus conosco, é alguém que está presente em nossas vidas, Ele também sente o que nós sentimos. E isso deve ser algo para nos encorajar, de alguém que nunca vai me abandonar. Se a sua dor é válida, se o seu choro é válido, o Senhor Jesus entende. Como assim, pastor? Que dor válida é essa? Porque, irmãos, tem choros que é complicado. Em que sentido, pastor? Imagina alguém que estava em uma expectativa de viajar e não deu certo. Ia viajar de férias e não deu certo. Aí começa a chorar: Senhor, por quê? Por quê? Ou um homem que se preparou para uma programação, sei lá, um futebol, e não houve futebol, e fica chateado. Rapaz, não teve a programação, e agora, Senhor? Ou a mulher, a dona de casa, que esperava a diarista chegar, e a diarista não veio. E agora? O que vai ser de mim? E aquele choro? Meu Deus, e agora? O Senhor Jesus não está tratando desse choro. Ele trata de um choro válido, de quando perdemos alguém que amamos, de quando alguém que amamos está doente, ou quando nós estamos doentes.
e Ele sabe o que nós sentimos, e Ele tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de nós. Por mais que soframos, por mais que estejamos em um leito de morte, o Senhor tem cuidado de nós. Tanto que o apóstolo Pedro diz que nós devemos lançar toda a nossa ansiedade, todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas aos pés do Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós, de vós. E quando o texto fala que Ele tem cuidado, é no presente. Ele está cuidando de mim e de você. Às vezes é doloroso chorar. Às vezes não, sempre é doloroso chorar e sofrer. Mas nós não devemos imaginar que o Senhor não está conosco. Sim, Ele está conosco e Ele tem cuidado de nós. Às vezes demora, mas Ele tem cuidado de nós. E Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Mas, pastor, então, o choro que o Senhor Jesus trata nessa bem-aventurança é esse choro de enfermidade, de dor, de luto, de perda material, ou talvez de orgulho ferido, de raiva, inveja. Qual tipo de choro o Senhor Jesus está tratando na bem-aventurança? Entendam, existe uma progressão. Aqueles que são humildes de espírito, esses reconhecem que são pecadores, reconhecem o quão são dependentes do Senhor, confiam no Senhor. E esses que confiam no Senhor, que entende quem o Senhor é, que reconhece quão pecador é, esse chora. Chora por causa dos seus pecados. Então, o sentido é esse, é alguém que reconhece a sua miséria e chora pelos seus pecados. É nesse sentido que a bem-aventurança fala. Tanto que o pastor Sinclair Ferguson diz: a tristeza narrada por Jesus é a aflição que o homem sente pela pecaminosidade que reside em seu próprio ser. É o arrependimento daquilo que a pessoa já provou ser desagradável ao Senhor. Agora, atordoado ao descobrir a pobreza de espírito que nele há, esta pessoa aprende a lamentar a própria miséria. Hendricks diz o seguinte, que é o pranto daqueles que reconhecem a sua bancarrota espiritual. John MacArthur diz: a dor que provém de Deus está ligada ao arrependimento que, por sua vez, está ligada ao pecado. Este tipo de dor significa sentir-se triste por ser um pecador. Mas alguém pode falar: mas pastor, a bem-aventurança fala no sentido de que eu sou um pobre de espírito, um humilde de espírito, eu reconheço os meus pecados, assim eu choro por reconhecer os meus pecados, mas a minha dor, o meu luto, o meu sofrimento, eu não serei consolado? Sim, é. E nós sentimos isso. É o Senhor que nos dá o consolo. Mas quando o texto vai falar em relação às bem-aventuranças e seguindo a progressão das bem-aventuranças, é entendendo que, por ser pecador, eu choro. Eu não acho normal pecar. Não é normal, não deve ser normal para a gente, para nós pecarmos. Por mais que nós sabemos que aquele que falar que não tem pecado é mentiroso, se nós entendemos isso. Mas a nossa vida deve ser voltada para não pecar. Ou como bem o presbítero Edson coloca aos domingos, colocava aqui, agora coloca na congregação, que venhamos a pecar menos. Esse deve ser o nosso desejo, não de nos acomodarmos. Porque se nós viermos a nos acomodarmos, nós teremos um coração insensível em pecar e tratar como se fosse normal. O Senhor nos chama para chorar em meio aos nossos pecados, não tratar como normal.
no Salmo, e algumas passagens bíblicas falam de pessoas que choram. No Salmo de número 30, versículo 5, aí, somente a parte B, diz: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Esse texto fala de disciplina. Olha o que o início do texto diz: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir um choro, mas a alegria vem pela manhã. Calvino, comentando esse texto, diz: esta é a essência do conselho de Davi. Se não formos teimosos demais, reconheceremos que, mesmo quando parece se esconder de nós por um tempo na escuridão da aflição, Deus sempre nos concede a alegria, assim como a manhã vem logo após a noite. A nossa desobediência ao Senhor deve causar em nós um sentimento de tristeza, de choro. Não devemos tratar o pecado como algo normal. É isso que a bem-aventurança fala. Outro texto que trata de desobediência e de pessoas que choram está lá no Salmo de número 137. Às margens do rio da Babilônia nos assentamos e chorávamos. É isso que o texto fala, que o povo chorava, lembrando de Sião. Lembrando, Sião era o nome dado à colina sudeste de Jerusalém. Então, eles olhavam, eles lembravam, eles estavam exilados, presos, cativos, mas olhando lá para Jerusalém. Assim estamos nós. Nós sofremos, nós choramos, mas sabemos que um dia seremos consolados. Um dia não choraremos, não iremos mais chorar. A nossa lágrima será enxuta. Mas enquanto esse dia não chega, nós devemos buscar viver em santidade. Devemos buscar nos parecer com o Senhor Jesus. O salmista continua dizendo: pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres. Eles estavam presos e os opressores diziam: cantem, cantem louvores, porque o canto do louvor é algo alegre. Aí eles falam: como é que nós iremos cantar? Se estamos tristes, se estamos olhando para Jerusalém. Amados, e quando os opositores pediam para que eles cantassem, era tirando sarro, não era querendo ouvir um louvor a Deus, era tirando sarro. Mas percebam o choro dos nossos irmãos. E outro texto interessante que eu quero trazer para os irmãos é o que está lá no livro do profeta Isaías. O povo, ele é chamado a se arrepender dos seus pecados, certo? E a ficar triste. Só que ao invés de tristeza, o povo faz o quê? Churrasco e bebe à vontade. Olha o que o texto nos fala. Isaías 22, do 12 ao 14. O Senhor dos Exércitos, vos convida naquele dia para o quê? Pode falar. Para chorar. O Senhor convidando o povo para chorar, para prantear, rapar a cabeça e cingir o cilício. É isso que o Senhor pede. Se arrependam, pranteiem. Vocês estão pecando, vocês estão desobedecendo. Se arrependam, chorem. Chorem. O versículo continua: porém, é só gozo e alegria que se veem. Matam-se bois, degolam-se ovelhas, comem-se carne, bebem-se vinho, e se diz: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Mas o Senhor dos Exércitos se declara aos meus ouvidos, dizendo: certamente esta maldade não será perdoada até que morrais, diz o Senhor
o Senhor dos Exércitos. Diante do nosso pecado, nós somos convidados a refletir, a chorar. Pastor, como é chorar? É ficar... É sentir tristeza. Meu Pai, eu pequei. Eu pequei contra o Senhor. Me perdoa, Pai. Me perdoa. E não me deixa tratar esse pecado, não me deixe tratar como normal. Que o Teu Espírito, Pai, possa sempre me constranger a viver conforme a Tua palavra. Não tratar como o povo tratava, não. Eles receberam uma orientação, uma ordem do Senhor, mas o que eles fizeram? Desobedeceram, continuaram a desobedecer. Fizeram um churrasco, comeram vinho e comamos ou bebamos, que amanhã nós morreremos. Outro texto que nos ajuda a entender esse choro da bem-aventurança é o que Pedro chorou amargamente. Aí eu peço que os irmãos possam abrir suas Bíblias. Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 31. Mateus 26, a partir do versículo 31. Então, Jesus lhe disse: esta noite, todos vós escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Perceba que o Senhor Jesus... Mantenha o texto aberto, por favor, a gente vai continuar nele. Perceba que o Senhor Jesus, ele ensina, e Pedro diz que não vai ser assim, Senhor. O Senhor Jesus replica, ensina novamente, e Pedro continua, não vai ser assim. Pula lá para o versículo 69, por favor. Mateus 26... versículo 69. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outras criadas, ao qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. Ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és tu um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente cantou o galo. Olha o versículo 35. Então, Pedro se lembrou da palavra de Jesus que dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. O que aconteceu? E saindo dali, chorou amargamente. Pedro lembrou da palavra do Senhor Jesus. Pedro lembrou daquilo que o Senhor Jesus tinha falado. Você vai me negar 3 vezes, Pedro, antes que o galo cante. E diante do que aconteceu, Pedro visualizou o seu pecado, porque a palavra do Senhor Jesus o confrontou, e o sentimento de Pedro foi o quê? Chorar amargamente. Pedro se arrependeu dos seus pecados. Aqui foi um choro de arrependimento, irmãos.
É assim que eu e você devemos fazer. Chorar. Chorar com sinceridade. Senhor, eu tenho falhado nisso, meu Pai. Esse é meu erro. Me ajuda. E o Senhor nos perdoa, amados. Pastor Hernandes, comentando esse texto, ele diz: esse foi o choro do arrependimento, da vergonha pelo pecado, da tristeza segundo Deus. Pedro foi restabelecido à comunhão e ao ministério. Hendricks diz: Pedro pôde chorar amargamente, profusamente, significativamente, tendo seu coração saturado de genuína dor pelo que fez. O bispo Riley diz: ele se arrependeu. Ele está falando aqui de Pedro, do apóstolo Pedro, e falando também de Davi, do rei Davi, certo? Eles se arrependeram grandemente também. Lamentaram amargamente sua queda. Abominaram e odiaram as suas próprias iniquidades. Seria bom se os homens imitassem esses santos de Deus em seu arrependimento, tanto quanto em seus pecados. Muitos estão familiarizados com a queda desses homens de Deus, mas não com a sua recuperação. Muitos, como Davi e Pedro, caíram em pecado, mas não se arrependeram como Pedro e Davi. Nós somos chamados a nos arrepender dos nossos pecados e na certeza que o Senhor Jesus é fiel e justo para perdoar pecados. E assim aconteceu com Pedro. Avance um pouquinho aí, Marcos, capítulo 16, lá no final do livro. Nós iremos ver que Marcos, ou que Pedro foi perdoado. Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 1. Marcos 16, 1 e diante diz: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que ela já estava removida, pois era muito grande. E entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhe disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinha posto. Atenta ao versículo 7. Mas ide, dizei aos discípulos, e a quem? A Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Então, Pedro, ele lembrou, quando ele negou o Senhor Jesus, quando o galo cantou, ele lembrou do Senhor Jesus, da palavra do Senhor Jesus, ele se arrependeu, chorou amargamente. E aqui, o Senhor entendendo que Pedro estava arrependido, ele cita Pedro. Não tinha necessidade. Pedro era um dos discípulos. Mas o Senhor Jesus, Pedro é citado, os discípulos, avisa aos discípulos e avisa a Pedro. Meus irmãos, nós somos chamados a nos afligir e lamentar e chorar por conta dos nossos pecados. Como o apóstolo Tiago diz: converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Entendam, o texto fala, e aqui eu enfatizo, o texto fala em relação a reconhecer os nossos pecados e a chorar. Mas o Senhor tem cuidado de nós também em todos os sentidos, quando choramos por dificuldades, por luto, por doenças.
Ele tem nos assistido. Mas olhando para a bem-aventurança, nós podemos entender que esse choro é relacionado ao pecado daquele humilde de espírito que reconheceu que era um pecador. Irmão Frank. Perfeito. Isso mesmo. Belo link. Ok. Trazendo algumas aplicações, a gente já vem falando, né? Não viva pecando como se nada tivesse acontecido. Nós somos exortados essa manhã a nos arrepender dos nossos pecados, a se voltar para o Salvador, na certeza que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, não vamos continuar, sabe, com os pecadinhos de estimação. Sabemos que somos pecadores. Enquanto estivermos nesse lado da terra, nós iremos pecar, mas a nossa vida deve ser de busca para não pecar. Outra coisa, chore pelos pecados dos nossos irmãos. Nós devemos chorar pelos pecados dos nossos irmãos. Não é vibrar com o pecado dos nossos irmãos. É chorar, orar, ajudar. Nós somos o exército do Senhor Jesus, a igreja que caminha para a mansão celestial. E a nossa oração deve ser o quê? Que todos nós possamos estar firmes até o fim. A nossa oração deve ser o quê? Aqueles que ficaram pelo caminho, que o Senhor possa trazer de volta à sua casa. Nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Chorar pelos pecados dos nossos irmãos, não vibrar. Samuel. Perfeito. Bela aplicação. Samuel falou em sentido... Alguém fala? Samuel falou no sentido de que Davi, quando viu a morte de Saul, de Absalão, desculpa, ele não ficou feliz, ele se entristeceu, né? No sentido de que dele não ter se arrependido nesse sentido. Não é isso, Samuel? Ok? Outro detalhe nós devemos lutar contra os nossos pecados. E é uma luta diária. Diária. Todos os dias. Porque bem-aventurados são aqueles que choram, sim. Choram pelos seus pecados. E nós devemos lutar. E nós não estamos sós. Olha o que a palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. O Senhor nos ajuda em meio às tentações. O Senhor nos ajuda a lutar contra os nossos pecados, e é a Ele que nós devemos buscar. E assim, caminhar, lutar, porque um dia nós seremos transformados. A luta é diária, mas um dia nós seremos consolados, porque não haverá mais pecado. Nosso corpo vai ser transformado.
Paulo, quando escreve aos Filipenses, diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até de subordinar a si todas as coisas. Nós sofremos hoje. Nós sofremos. É doloroso, amados, pecar. Eu não vejo a hora de chegar no céu e parar. E deve ser uma luta diária. Só que essa luta é sabendo que nós já temos uma vitória. Nós seremos consolados. Nós não iremos pecar mais. O nosso corpo será glorificado. Será uma bênção, amados. Então, diante da palavra do Senhor, nós devemos receber com encorajamento. Encorajados a servir ao Senhor Jesus, a servir àquele que deu a vida por nós. Imagina o sofrimento de Cristo. Imagina um Deus que veio até nós, sofreu, foi humilhado, cuspiram nele, foi maltratado, o mataram, ele sofreu morte de cruz. Imagina todo esse sofrimento. Nós devemos olhar para todo esse sofrimento e entender que nós vamos lutar diariamente. Vamos lutar, porque eu sei o que Cristo fez por mim. E na certeza de que um dia estaremos com Ele. O choro piedoso do crente faz sua alma olhar para Deus. Ele, por sua vez, consola e conforta aos que buscam nele socorro. Meus irmãos, eu quero concluir com uma primeira pergunta lá do Catecismo de Heidelberg, que fala sobre a questão do consolo. Porque bem-aventurados os que choram, porque seremos consolados. E a primeira pergunta diz: qual é o seu único consolo na vida e na morte? A resposta: que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ele pagou completamente todos os meus pecados com o seu sangue precioso e libertou-me de todo o domínio do diabo. Ele também me guarda de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai Celeste, nem um fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Por isso, pelo seu Espírito Santo, ele também me assegura a vida eterna e faz-me disposto e pronto de coração para viver para ele de agora em diante. O nosso consolo está no Senhor Jesus. O nosso consolo está em Cristo. As pessoas, às vezes, tomam alguma bebida alcoólica para receber um conforto, se utilizam de algum medicamento, comem, buscando um consolo, mas esse consolo só será dado por Cristo. Só o Senhor pode nos dar esse consolo. É Ele que vai enxugar as nossas lágrimas. Por causa dele é que eu olho para o céu na certeza de que eu serei consolado. Nós seremos consolados. Olhem para o céu, desejem o céu. Como eu falei da outra vez, eu fico imaginando, isso não está na Bíblia, eu repito, eu fico imaginando o Senhor Jesus em um monte, falando, e eu escutando com os meus irmãos. Desejem o céu, irmãos. Desejem um dia estar com o Senhor. Mas enquanto esse dia não chega, nós devemos viver para a glória de Deus. Estudar para a glória de Deus. Trabalhar para a glória de Deus. Viver em família para a glória de Deus. Tudo em que formos fazer hoje é para a glória de Deus. Mas
olhando para um dia em que as nossas lágrimas serão enxutas. Alguma fala, algum comentário? Se não, eu vou orar. Presbítero Cássio. Amém. Mais alguém? Sem mais, vamos ficar em pé? Vamos orar ao Senhor. Santo Deus e amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por ter enviado o seu Filho para morrer por nós. E por causa dele, nós podemos ser chamados de bem-aventurados. Por causa de Cristo, nós entendemos que somos pecadores. O que te pedimos, Senhor, é que o teu Espírito possa nos levar a chorarmos, a ficarmos tristes, a não nos acomodarmos com o pecado. Nos ajuda, Pai, ajuda a tua igreja. Que a tua palavra possa ser viva em nossos corações. Que assim como Pedro lembrou da palavra do Senhor Jesus, chorou amargamente e se arrependeu, que o teu Espírito nos ajude a nos lembrar da tua palavra e que possamos nos arrepender, que possamos chorar. Ajuda a tua igreja, Senhor. Nos ajuda, meu Pai. Ser com cada um de nós. Que o teu Espírito, meu Deus, possa nos ajudar a viver para a glória de Deus, mas entendendo que um lugar foi preparado para nós. Nós te pedimos, nós te oramos e agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até a noite, na igreja, na sede e na congregação.